Simbora, meu povo, que o programa Voz da População está no ar. Mistério no interior. Quem matou um comerciante em um caso de latrocínio na cidade? Crime foi flagrado pela câmera de segurança do estabelecimento comercial. Flagrante da vida real em nosso programa também. Câmera de segurança flagra assalto a uma loja de conveniência. Bandido toma cerveja na hora do crime. É daqui a pouco tudo isso. Tem muitos casos no programa Voz da População. Tem também uma operação da Polícia Civil que fechou um frigorífico clandestino na região de Campinas. Tudo isso e muito mais é agora. Solta a vinheta aí! É um prazer estar com todos vocês nesta quarta-feira aqui no programa Voz da População. E estamos no ar. Cerca de 300 cidades do nosso estado de São Paulo, aqui no SBT Central, SBT Ribeirão Preto e também a VTV SBT. Bom, e hoje completa 21 anos no ar. É isso mesmo? Quem completa 21 anos no ar? A VTV SBT. Hoje é 4 de abril. Palmas para a VTV SBT, 5 de abril. 5, é verdade, 5 de abril. E 5 de abril também é o dia do meu casamento, olha lá, que eu casei. Bom, vamos de alegria e notícias. Bom, alegria não, né? Porque hoje a gente vai falar de crime, de todo o nosso estado de São Paulo. Porque criminosos mesmo... A gente começa agora com um caso de Ribeirão Preto, que os criminosos não têm mais medo de nada. A câmera de segurança de uma loja de conveniência flagrou o exato momento que um homem, aparentemente tomando uma cervejinha, foi até o caixa, possivelmente para pagar a conta. Olha só, meu povo, os funcionários deste comércio, no bairro Ribeirão Verde, jamais imaginavam, né? Eles jamais imaginariam do que se tratava, que esse rapaz teria cometido um assalto. O homem fingiu que ia pagar, né? Mas quando a funcionária disse que daria tanto pelas 2 cervejinhas, o bandido fingiu que ia pagar e o dinheiro, né? Ele fingiu que ia pagar ali, mas aí ele levantou a camisa, mostrou a arma, como a gente pode ver nas imagens, e em seguida pega o dinheiro do local e foge. Até o momento, ele não foi localizado. Mas quem tiver informações, liga 181. É brincadeira. O comerciante ali, com dificuldade, né? Precisando pagar as contas, ou você acha que ele pega a cerveja de graça? Ele tem que pagar o custo da cerveja, pagar os seus funcionários, pagar o seu IPTU, pagar o seu imposto da bebida, pagar tudo. E aí vai lá o assaltante, toma 2 cervejinhas e vai embora. E ainda rouba ainda saca a arma e rouba o comerciante. Aonde que a gente vai parar? A Polícia Civil de Bragança Paulista segue na busca para localizar os mais de 50 aparelhos celulares que ainda não foram recuperados do roubo que aconteceu a um quiosque da loja de celulares dentro de um shopping da cidade. Esse caso foi o último final de semana agora que os bandidos chegaram e renderam clientes e obrigaram aí o gerente a abrir uma espécie de cofre. E eles pegaram 170 aparelhos celulares, gente. É isso, 170 aparelhos celulares. Olha o prejuízo que eles deram. Esse prejuízo, a gente tem a notícia que chegou a mais de R$1.800.000. Porque tem celular que custa R$15.000, né? É brincadeira. E como é que vai interceptar essa quadrilha? Como é que a gente vai interceptar? Eram pelo menos 3 bandidos que foram presos. O carro dos bandidos saiu do estado de São Paulo e entraram aí numa cidade mineira. Aí houve uma força-tarefa entre a Polícia Militar, né, de São Paulo e de Minas, que rapidamente agiu. E é interessante falar sobre isso porque
tem uma ligação entre os estados, né, em fazer ações conjuntas, para tirar o crime organizado, para combater o crime. Cerca de 120 celulares, notebooks, 2 armas foram apreendidas também nessa investigação, e acredita-se que esses criminosos tinham informações privilegiadas sobre essa ação. Mas essa ação rápida evitou um prejuízo milionário. E, infelizmente, está cada vez mais comum essas ações. A gente precisa dar uma resposta rápida para as quadrilhas, né, que vêm agindo dentro do estado de São Paulo. Mas aqui no estado de São Paulo a gente tem o Tarcísio. Aqui no estado de São Paulo a gente tem a segurança pública, o DERIT, que tem feito um trabalho muito importante no combate contra o crime. Até porque ele é da polícia, ele é da corporação, e a gente nunca teve um secretário de segurança no estado de São Paulo que fosse da rota. O homem é da rota, meu Deus do céu. Ele sabe como é que o crime funciona. Se ele não combater o crime, quem vai combater? Ele saiu da rota, virou deputado federal e hoje é secretário de segurança. Bom, uma adolescente foi apreendida com uma grande quantidade de drogas. Isso foi na rodovia Raposo Tavares, na altura da cidade de Ourinhos. A menor de idade já estaria errada, né? Porque ela não poderia dirigir. Já é menor de idade. Mas esse não foi só o problema, porque o negócio foi pior do que imaginava. Segundo informações da Polícia Rodoviária, a adolescente de 17 anos dirigiu o veículo que foi abordado no quilômetro 340. E durante a fiscalização no veículo foram encontrados 358 tabletes de maconha no porta-malas. A droga e a menor de idade foram levadas para a Central de Polícia Judiciária de Ourinhos, onde a ocorrência foi registrada, né? E ao todo foram apreendidos 267.847 quilos de maconha. A adolescente foi apreendida, né, por um ato infracional e tráfico de drogas e encaminhada para a Fundação Casa de Cerqueira César. E até porque, né, a gente sabe que muitos criminosos usam o menor de idade. Até porque é mais fácil para convencer, né? Às vezes está sem estrutura familiar. Eu não estou querendo falar que a menina não tem culpa, mas eu falo que dependendo da investigação, a polícia sabe que às vezes a menina, ela teve esse convencimento para salvar algum outro familiar dela, porque o crime organizado ele age dessa maneira, na crueldade, pegando gente menor de idade, porque sabe que vai sair da cadeia com mais facilidade, né? Bom, um crime misterioso aconteceu na cidade de Marília. Um latrocínio ocorrido em uma adega no bairro Maraca 2, na zona norte da cidade. O criminoso invadiu o local no momento em que o estabelecimento comercial estava fechado. Pelas imagens das câmeras de segurança que a gente mostra para vocês, dá para ver que o criminoso usava calça e camisa com manga longa. Ele também estava com uma pochete clara e também um capacete. O homem armado com um revólver efetua vários disparos contra a vítima, que cai atrás do balcão. Ele acabou morrendo ali mesmo. Uma testemunha apavorada, com toda aquela situação, se esconde atrás de uma geladeira. Aí, quando o criminoso vai atrás do balcão para pegar o dinheiro, ele consegue fugir correndo. O assassino também conseguiu escapar. A PM fez várias diligências, mas ainda não encontrou o suspeito. O caso agora vai ser investigado pela DIG de Marília. Olha, e vamos seguindo com informações aqui do nosso programa A Voz da População, porque vem giro de cidade. Giro cidade, solta aí! Oi, Paulo! Giro Cidade de hoje está no ar, né, trazendo as principais notícias do nosso estado. Começo falando de uma ação realizada pela PRF, a Polícia Rodoviária Federal,
na rodovia Fernão Dias, região de Bragança Paulista. Foram apreendidos, olha só, fósseis de animais, também de pedras e de serpentes. Tudo isso estava dentro de um carro e essa ação aconteceu durante uma fiscalização da PRF na estrada. Acabou abordando então um veículo. Dentro desse automóvel tinha um casal e durante a vistoria foram localizados esses objetos, né? Segundo o que esse casal acabou relatando para os agentes da PRF, eles estavam retornando de São Tomé das Letras depois de buscarem fósseis de animais, rochas e serpentes e além de outros animais conservados em formol e estes que seriam doados para museus da cidade de Diadema e também para uma universidade. Porém, os dois não possuíam nenhum documento que comprovasse, então, a origem desses materiais que foram apreendidos, a ocorrência registrada no plantão da cidade de Bragança Paulista e, claro, que agora as investigações continuam neste caso. E ainda falando da região Bragantina, olha este flagrante, uma invasão a um comércio na região central de Bragança Paulista. Nós temos as imagens desse caso, né? Este homem arrombou, invadiu esse estabelecimento comercial que fica na região central da cidade. Foram furtados 2 notebooks, uma impressora fiscal, latas de refrigerantes e também uma quantia em dinheiro. Esse valor não foi divulgado. O dono desse estabelecimento comercial já registrou um boletim de ocorrência, porém até o momento ninguém foi preso. Quem tiver informações pode e deve ligar no Disque Denúncia, o número é 181. Vamos seguindo então com mais flagrantes, mais notícias do nosso interior. Olha esse caso curioso, um homem foi preso pela polícia na cidade de Sumaré. Esse caso aconteceu na rodovia Anhanguera e ele estava com materiais, objetos que seriam de guardas municipais, da Polícia Civil e também da Polícia Militar. O suspeito foi localizado dentro de um automóvel, né? E lá dentro tinha rádios da Guarda Municipal da cidade de Sumaré, Leme, Americana, Louveira e Paulínia, além de um distintivo e um rádio da Polícia Militar. Dentro da residência deste homem, os agentes de segurança apreenderam munições de 6 calibres diferentes, inclusive de fuzil 762, roupas da Polícia Militar e um colete da Polícia Civil. Ele foi encaminhado até a delegacia, vai responder por esse crime, até porque portar esse tipo de material e você não ser um agente de segurança é crime. Inclusive, bandidos têm utilizado esse artifício para poder realizar assaltos, falsas blitz, realizando até mesmo sequestros. Então, agora a Polícia Civil vai investigar todo este caso. E falando da Polícia Civil, tem ação da DIG-DEIC de Campinas, na região central, o objetivo de coibir furtos, roubos e também um crime de receptação, inclusive ligando a aparelhos celulares, né? Esse tipo de crime que vem crescendo em todo o nosso estado. A Polícia Civil já estava investigando, né, por meio de vários boletins de ocorrência e que esses aparelhos seriam vendidos ali na região central. A ação aconteceu em uma galeria que fica na rua Ferreira Penteado. Os objetos apreendidos e levados até a sede da DEIC, que agora vai continuar com essas investigações. Vamos agora com o Bruno Calegari, que tem outras notícias e informações do nosso estado aqui no Giro Cidade. Pois é, eu já estou aqui no Giro Cidade para trazer as últimas informações e as ocorrências policiais de toda a região interior de São Paulo. Olha, eu venho trazendo aqui na região centro-oeste paulista, falando de Ribeirão Preto, onde um motociclista de 33 anos foi baleado em uma tentativa de assalto. O fato aconteceu na zona norte de Ribeirão Preto, na Avenida Marechal Costa e Silva, próximo a um posto de combustível. Os criminosos, eles estavam em uma motocicleta. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. Na imagem é possível ver o momento em que a dupla se aproxima da moto, anuncia o assalto. Porém, a vítima, ela rapidamente acelera e é atingido por um disparo de arma de fogo na região do abdômen. Os assaltantes ali acabam se atrapalhando um pouco e acabam fugindo do local. Bom,
O motociclista atingido, a vítima de 33 anos, ele conseguiu dirigir até um posto de combustíveis, onde acabou caindo no chão e pedindo ajuda. Ele foi socorrido e levado até o hospital no município de Ribeirão Preto e o seu estado de saúde é estável. A polícia acabou prendendo os 2 suspeitos de terem cometido este assalto. E agora eu venho falando de uma prisão e apreensão de droga avaliada em mais de R$200 mil que aconteceu em Marília, pois é o 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia prenderam um indivíduo e quase 10 quilos de maconha, 2 quilos de cocaína e também pouco mais de 7 quilos de crack. Outras porções de drogas também foram localizadas. Ela recebeu a informação de que havia venda de drogas em um ponto conhecido como Fazendinha. Ao perceber ali a aproximação dos policiais, esse cidadão ele tentou fugir e foi alcançado. Questionado, ele confirmou sim que a droga que estava com ele pertencia a ele mesmo, fazia a venda dessas drogas, e também confirmou que em um endereço haviam outras porções de drogas armazenadas. Pois bem, a polícia encontrou com ele tabletes de maconha, 130 porções de crack, 220 Eppendorf de cocaína. Bom, esse cidadão vai responder agora pelo crime de tráfico de drogas e essa apreensão com mais de R$210 mil em drogas que foi realizada pela polícia de Marília. E agora eu venho falando para você de um caso uma operação da Polícia Civil de Jaborandi, onde 7 pessoas foram presas. Essas pessoas são acusadas de participarem de uma quadrilha que realizou um assalto em uma propriedade rural da região e roubou mais de 300 mil em defensivos agrícola. Pois é, a operação policial prendeu 7 pessoas e cumpriu mandados de busca e apreensão nesta operação. As buscas foram realizadas no município de Franca e Colina. Os policiais encontraram arma de fogo, munições intactas, R$1.000 em dinheiro e diversos celulares. Segundo o delegado Gustavo Coelho, responsável pela investigação, 6 foram presos em Franca, sendo 3 homens e 3 mulheres e uma pessoa em Colina. O crime aconteceu no fim de agosto de 2022, onde 8 criminosos, alguns deles inclusive armados, invadiram uma fazenda às margens da rodovia que liga o município de Jaborandi à Colina e anunciaram assalto, renderam lá as pessoas que estavam na fazenda, levaram caminhonetes, dinheiro e também os defensivos agrícolas avaliados em mais de R$300 mil. Então tá aí esta operação da Polícia Civil, né, desmantelando esta quadrilha que realizava assaltos por toda a região. Eu volto com você aí no estúdio, essa é a minha participação de hoje para o Giro Cidade. Olha, agora a gente vai dar uma notícia muito importante, né? Porque depois dessa notícia que eu vou dar, você vai entender por que os médicos, os nutricionistas falam que a gente não pode comer embutido, salsicha, linguiça. Por que a gente não pode comer? Né? Olha só o que a Polícia Civil da DIG descobriu. É isso mesmo, na cidade de Cordeirópolis, uma fábrica clandestina de embutidos. Eles faziam os produtos sem autorização e em péssima condição de higiene. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, espera aí. Salsicha é bom demais, eu adoro comer um hot dog. Você pode comer sim, de vez em quando pode comer, não tem problema não. Mas você tem que comer o que não é clandestino, né? E tem muita coisa que é embutida que é gostosa, mas você comer uma coisa embutida, que os médicos já falam que faz mal, e ainda falsificado, de uma fábrica que não tem registro, aí tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, porque higienização não tem no local, né? E foram encontrados cerca de 500 quilos de proteína animal que estava cheirando mal. Foi até por causa do fedor que os vizinhos foram lá e chamaram a vigilância sanitária. Olha que situação, gente. 2 homens responsáveis pela empresa foram presos em flagrante. É brincadeira que a gente tem que passar por isso. Imagina só. Bom, agora eu bati um papo, tive o prazer, a honra de cruzar o nosso amigo deputado federal Eduardo Bolsonaro e a gente conversou um pouco sobre alguns assuntos importantes para a nossa população e também sobre a chegada do presidente Jair Messias Bolsonaro no Brasil. Olha só. Olha, eu tô aqui com o Eduardo Bolsonaro. Eduardo, seu pai chegou, né, no Brasil, queria que você falasse um pouco sobre isso. Foi um retorno que estava
muito esperado, ele demonstrou que continua com capital político em alta, e eu acredito que quanto mais esse governo, né, do presidente Lula continue fazendo besteiras, principalmente na área econômica, mais vão aparecer arrependidos, né, de terem votado no Lula, como aconteceu recentemente com o escritor Paulo Coelho, dentre outros, né, um vídeo que viralizou também de uma sindicalista dos metroviários, acho que lá de Minas Gerais, falando, né, que estava decepcionada e se sentindo traída pelo governo Lula. Então é natural, quem conhece o PT já sabe que antes da eleição eles são uma coisa e depois da eleição totalmente diferente. Está aí a taxação em cima do Shine e outros aplicativos que estão ameaçando vários empregos. E a bancada, né, de deputados federais, senadores, foi maior do que na eleição passada, com o seu pai, com o apoio dele? Essa eleição agora nós temos uma bancada mais conservadora. Você pode ver, prova disso é que o governo Lula está tendo dificuldade de pautar suas matérias no Congresso. Até agora não teve nenhuma votação de um projeto sensível para o PT dentro da Câmara e do Senado. Tem uma pauta da fake news na internet, regulação de mídia. Isso foi pautado pelo governo Lula, não? Eles sempre querem pautar, Paulo. Isso daí é uma boa pergunta que a gente sempre tem que estar de olho aberto. Eles tentaram fazer isso ano passado, às vésperas da eleição, o PL 2630, que dizem eles regulamenta a internet, né? Mas é igual eles falam que vão regulamentar os aplicativos. Não, ele vai regulamentar. O que eles vão fazer? Vão taxar, vão gerar desemprego e com a internet eles, na verdade, vão censurar a internet. Hoje em dia, no Brasil, já existem leis eficazes para que, se você for ofendido, vai na justiça. Não tem diferença você falar na internet ou falar numa praça pública. É a mesma coisa, né? Na internet é até mais fácil de provar porque você dá o print e tem a prova documental. Então não tem o porquê você ter uma super legislação para com a internet. O PT é o seguinte, ou eles conseguem dominar ou eles vão para destruir, né? Eles vão para censurar. O PT querer democracia, depois do apoio que eles estão dando para o Ortega na Nicarágua, né, ou para o Maduro na Venezuela, brincadeira, né? Mais uma pergunta só, Eduardo. A base conservadora ela tem sido mais organizada, né, com o PL. O Jair Bolsonaro já declarou que é candidato a presidente na próxima eleição. Queria que você falasse um pouco disso. Essa organização da direita conservadora, ela tem crescido no país? Com certeza, Paulo. Para as pessoas que acompanham, não vou fazer propaganda para a concorrência não, mas a TV Câmara, que mostra os discursos dos deputados, né, o dia a dia dos deputados, você vai perceber que existe uma organização que todas as tardes, vários deputados, não só do PL, mas de outros partidos de direita, estão sempre subindo à tribuna e expondo tudo de negativo que tem acontecido com o governo Lula, né? A realidade do brasileiro que não está podendo pagar picanha, mas está pagando mais caro para encher o tanque de combustível do seu carro. Isso já demonstra que é uma safra muito melhor qualidade do que aquela de 2018, que logo no início teve o chamado racha do PSL, Joyces e etc., e aquilo ali acabou dividindo um pouco o grupo. Hoje em dia nós somos muito mais coerentes e melhores organizados. E isso daí, Paulo, você vai ver que vai se reverberar também na eleição municipal do ano que vem. A gente vai chegar com tempo de televisão, com fundo partidário, com candidatos já prévia e devidamente preparados para essa eleição e com o apoio do presidente Bolsonaro, aí sim, caindo de cabeça nas eleições municipais. Sim, você apareceu com 25% nas pesquisas de prefeito em São Paulo. Seu irmão também, né, o senador Flávio, no Rio de Janeiro, tem aparecido pesquisas indicando o nome de vocês, né? Paulo, eu fico muito feliz, né? Principalmente pelo Paraná Pesquisa, que é o instituto que ainda goza de credibilidade, ao contrário de outros, né? No entanto, eu estou retirando essa minha possibilidade de sair candidato por entender que é mais qualificado o Ricardo Salles, tem uma identificação grande com a cidade de São Paulo, já foi do Executivo Estadual, excelente ministro do Meio Ambiente, é um dos deputados mais votados atualmente dessa última eleição para deputado federal, então é uma pessoa que eu acho que tem todos os predicados para concorrer a essa eleição e, se Deus quiser, né, fazer frente e bater o candidato Boulos do PSOL, que é o outro que figura muito bem nessas mesmas pesquisas. No entanto, isso tudo passa, né, por tratativas internas. Eu estou falando de dentro do PL, porque o PL é que pode dar essa legenda para o Ricardo Salles. E aí, não é o Eduardo, não é o Ricardo Salles, não é o Jair Bolsonaro, né? É todo um colegiado, é o presidente estadual com o presidente nacional, para a gente realmente chancelar o Ricardo Salles e ele ser, né, esse candidato, vamos dizer assim, bolsonarista para a Prefeitura de São Paulo. E olha, o bate-papo com o Bolsonaro foi muito bom, com o Eduardo. E ele abriu uma loja virtual, ele chama Bolsonaro Store, fazendo
Uma propagandinha para ele aqui. Bolsonaro Store, do Eduardo Bolsonaro na internet. Se você quiser alguma coisa sobre o Bolsonaro, tá lá, bolsonarostore.com.br. O Instagram dele é Eduardo Bolsonaro. E olha só, me sigam nas redes sociais, Paulo Mansur Oficial. Eu estou no TikTok, Instagram, Facebook. E também está o nosso programa A Voz da População, que você também pode ver no YouTube, A Voz da População. Tem também no Facebook, tem também no Instagram. Tem o nosso Zap da População, que você se comunica direto com a gente, que a gente tem recebido diversas mensagens, isso é ótimo, que a gente cadastra. Você manda uma mensagem para a gente, a nossa equipe é tão profissional que eles cadastram a sua mensagem, da sua cidade, seu nome, de onde você é. Então você tem um cadastro com a gente. Então a sua reclamação, ela é bem-vinda aqui no nosso programa. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. É rapidinho, hein? Não saia daí! Olha, eu espero que vocês tenham gostado do programa A Voz da População. Bom, a gente falou hoje sobre crime organizado, né? E diversos crimes que acontecem no nosso estado de São Paulo. Também teve um bate-papo com o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, filho do Jair Messias Bolsonaro, que falou um pouco para a gente da chegada do presidente no Brasil, do ex-presidente, e também um pouco sobre a política que está acontecendo lá em Brasília. E o nosso programa está se encerrando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e amanhã, quinta-feira, estaremos de volta neste mesmo horário aqui no SBT. Eu sou Paulo Mansur. Fiquem com Deus.